Olá, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Na aula de hoje, nós vamos continuar tratando sobre o assunto que nós já estamos trabalhando em aulas anteriores, né, que é sobre os mapas. Antes de entrarmos propriamente no conteúdo, é importante que nós pensamos no seguinte cenário. Quando você sai, assim, para a sua janela da sua casa, ou então fica assim parado na porta e olha para frente, você consegue visualizar um cenário, uma imagem, né? Uma paisagem, por exemplo. Seja essa paisagem com árvores ou com casas, mas você consegue ver ali que há uma coisa, uma imagem visual que você consegue, né, enxergar. E quando você observa esse tipo de imagem que você consegue ver da porta da sua casa a partir de outros ângulos, nós temos então o ponto de vista. Ou seja, o ponto de vista nada mais é que você observar uma certa imagem, uma certa paisagem, um certo lugar, a partir de diversos tipos, né, de posições, seja da direita, seja pela esquerda, seja de cima para baixo, seja de deitado, ou seja, você consegue visualizar um certo lugar, uma certa paisagem de diferentes formas. Então, isso seria o ponto de vista. E aí nós temos, né, diversos tipos de pontos de vista. O ponto de vista vertical, ele é um importante ponto de vista que permite uma melhor visualização e análise da distribuição dos elementos, né, da paisagem. Aí lembrando para vocês o que seria vertical, que é aqui, ó, de cima para baixo ou de baixo para cima, horizontal, uma linha reta, né, ou seja, deitado aqui, e vertical é em pé. E aí eu trago a definição para vocês do que seria, né, o ponto de vista vertical, que é permitir, né, ele permite uma melhor visualização, análise da distribuição dos elementos nas paisagens. E por que isso é importante, gente, para nós? É importante porque nos mapas, os elementos da superfície terrestre são apresentados como se fossem, né, como se eles fossem observados do ponto de vista vertical. Por exemplo, quando vocês observam essa imagem aqui, ó, vocês não olham praticamente assim no começo daqui, né, assim na visão horizontal. Você vai olhar mais na posição vertical, ou seja, de cima para baixo, né? Ou seja, você vai olhar, observar as nuvens, a questão do formato da pirâmide, e aí quando você observa, você está fazendo, né, uso do ponto de vista vertical. E também para que serve esse ponto de vista vertical? Bom, ele auxilia na produção de plantas, que são representações pequenas, né, de pequenas áreas de espaço, como a planta de uma casa, de um quarto, de uma sala de aula, entre outros. Mais para frente nós veremos mais um pouquinho sobre isso. Passamos ao próximo slide. Então, nesse cenário, o que são mapas, pessoal? Bom, mapas são representações planas que podem apresentar características físicas, como clima e vegetação. Também características culturais, como divisão política, rede de transportes e distribuição das atividades econômicas. E aqui eu trouxe um mapa, um exemplo de mapa da nossa cidade, Iguatu. Esse aqui foi um mapa feito por alguns professores aqui, alguns geógrafos aqui do Iguatu, né, sobre o quadro de Covid, né, da questão do Covid aqui no Iguatu. E aí nós temos um mapa que traz informações não apenas sobre a área, né, sobre um lugar, que não apenas mapeia uma cidade, mas ela também traz aí informações atuais sobre o que está acontecendo, né, no nosso Iguatu a respeito da pandemia, né, do Covid-19. Ou seja, nós também temos aqui informações de caráter cultural, de caráter político, né, e também de caráter econômico, já que o Covid também, a partir da sua proporção, ele interfere na economia de um lugar.
E por que que é importante nós entendermos um pouco sobre os mapas? Bom, o mapa ele faz parte, né, de uma representação cartográfica. E as representações cartográficas elas são diferentes de maneiras de reproduções, né? Elas se diferenciam em suas reproduções da superfície da Terra ou de qualquer área que esteja na Terra. E aí, entre essas representações, nós temos os mapas, as plantas, as cartas, né, entre outras. E na aula de hoje nós estamos aprendendo um pouco sobre os mapas e agora vamos ver também um pouco sobre as plantas. O que seriam as plantas? As plantas, elas são representações planas, né, de pequenas áreas da superfície terrestre que possibilitam a observação de muitos detalhes. E aqui eu trouxe uma planta que fala, né, que representa uma escola, né? Aqui, ó, a gente pode ver que essa planta aqui ela está representando uma escola. E aí nós temos aqui o desenho da quadra, nós temos o desenho provavelmente das salas, os espaços de recreação. E aí a gente pode perceber a partir disso que a planta, né, de um lugar vai depender muito de quem a desenha. Aqui poderia ter sido colocado vários outros aspectos. E por isso, né, por conta desse fator que influencia muito nas produções das plantas, é que nós temos diversos tipos de plantas. Outra curiosidade também a respeito das plantas é que elas são utilizadas por engenheiros ou arquitetos na representação de espaço como jardins e também de interior de residências. Nós não temos apenas, né, a representação de uma escola, nós podemos representar diversos outros lugares, como casas, residências, parques, entre outros. Agora também nós vamos falar um pouco sobre as cartas. O que são cartas? Não são cartas propriamente, pessoal, de Yu-Gi-Oh, né, que tem muita gente que joga, ou de Uno. As cartas, elas são representações planas, né, de aspectos naturais e culturais da superfície da Terra. Elas, em geral, representam porções médias e pequenas de superfície, né, da superfície terrestre, em tamanho que permite visualizar maior nível de detalhes se comparadas aos mapas, ou seja, os mapas também representam, né, aspectos naturais e culturais de alguma superfície da Terra, mas as cartas, se comparadas com os mapas, elas têm uma amplitude maior que dá para você perceber vários detalhes que você não conseguiria perceber através dos mapas. E aí a gente tem essa diferença das cartas para os mapas. E como é que você vai diferenciar, né? Como é que você vai conseguir diferenciar a carta do mapa? Bom, os mapas, na verdade, as cartas, elas são mais comumente utilizadas para cálculos de distância e principalmente para navegação naval e aérea. Já os mapas, elas são utilizadas mais em livros ou para você tentar conhecer uma área de maior amplitude. Por exemplo, a gente tem um mapa do Brasil, onde a gente tem todas as regiões, Sudeste, Centro-Oeste, né? Nordeste, Sul, e aí a gente consegue ter uma visão aí ampliada das nossas regiões daqui do Brasil. Já a carta não, ela vai ser mais específica, e por ser mais específica, ela vai ser utilizada mais na navegação. É importante também lembrar, pessoal, que nós temos outros tipos, né? Não apenas os que eu trouxe aqui, os mapas, as plantas e as cartas, mas nós também temos os croquis, as maquetes, entre outros exemplos que podem servir, né, de representações cartográficas. Bom, a aula foi basicamente isso. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre os mapas, sobre as plantas, sobre as cartas. E até a próxima aula.